Olá a todos, 19º episódio do CBcast Unai. Hoje nós iremos falar de educação, cenário e perspectivas do ensino superior. Comigo aqui a Érica Cunha. Érica Cunha, seja muito bem-vinda ao nosso programa. E ela atua há 15 anos na gestão do ensino superior, nas atividades de secretária acadêmica, supervisora acadêmica, procuradora institucional. Ela é diretora acadêmica e atualmente é coordenadora do curso de Direito da Facto, aqui de Unai, e realiza consultorias na área de gestão do ensino e processos regulatórios. Érica é graduada em Direito, especialista em Gestão e Planejamento Educacional e mestre em Ciências Sociais. Muito bem, Érica. Obrigado pela presença mais uma vez. Vamos lá, as perguntas, né? Você escreveu um trabalho para obter a conclusão do seu mestrado, que ele é um trabalho voltado para a evasão e as perspectivas ali do ensino superior, a permanência dos alunos e a evasão e os motivos pelos quais levam a essas circunstâncias. Quais foram os fatores principais que te motivaram a realizar esse estudo? O principal fator, Dr. Rafael, foi o fato de trabalhar com o ensino, né, e já tinha algum tempo, eu já tinha cerca de 11 anos, quando eu iniciei o mestrado, eu tinha 11 anos atuando no ensino superior, e identificava sempre isso. Existia um grande número de matrículas, né, você tinha turmas que iniciavam com 60, às vezes 70 alunos, e acompanhando essas turmas ao curso, né, durante o período de curso, você via que essas turmas não chegavam, talvez 50% concluir, então tinha uma perda de alunos, e por N fatores. Identificando que a gente não tem tantos indicadores dos órgãos públicos, o MEC, o INEP, não tem assim, um estudo específico disso, né? Então a gente não tem muita pesquisa de pesquisadores, né, pesquisas particulares, mas os números do MEC e INEP, por exemplo, não trazem tantas informações sobre evasão. E afeta economicamente as instituições, né? Num país onde nós temos 87% das instituições privadas, a evasão, ela é evasão do aluno e evasão de receita. Então, isso faz toda a diferença. E por estar nesse meio, então, assim, toda pesquisa vem de uma inquietação. E a inquietação era justamente essa. Por que dessa evasão? Por que a evasão acontecia? E o que podia ser feito? O prejuízo para esses alunos é muito grande também, não concluir o ensino superior, deixar de fazer. É claro que muitos deixam também para fazer outro curso, enfim, ele não se adaptou naquela escolha que ele fez, que é uma outra questão que eu queria também perguntar para você, emendando esse assunto, né? Porque você tem aproximadamente 14%, se eu não me engano, esse índice aqui, dos alunos que estão entre a faixa de 14 a 18 anos, né? De 18 a 24. 18 a 24 anos, dentro, né, do ensino superior, cursando um curso superior. E esse é um dado interessante porque reporta aí a necessidade da gente reforçar a importância da graduação. Eu venho falando isso para alguns professores que aqui estiveram, né? E é multifatorial, como você diz, o motivo da evasão. Mas um ponto você destaca muito no seu trabalho, que é o motivo financeiro. Como que a questão financeira pode afetar, então, esses alunos na permanência dos cursos? Parece até um pouco lógico, né? A resposta assim, óbvio, o aluno não tem recursos para arcar com as mensalidades. E se nós estamos falando de um setor eminentemente privado, porque nós temos de 2.560 instituições, nós temos 300 e poucos que são instituições públicas. Não, nós temos aí, massivo a questão da instituição privada. Então seria muito óbvio, não, o aluno, né? Nós temos um país onde a classe, a economia, né, é uma população economicamente pobre, não vai ter condições de arcar com as mensalidades que cada dia que passa estão mais altas. Mas também tem as implicações indiretas, porque, por exemplo, se o aluno ele vem de escola pública, ele tende, isso é visto em vários estudos, ele tende a ter mais dificuldades em algumas disciplinas. Essas dificuldades geram uma retenção, porque ele vai reprovando. Então, há aquela questão financeira, que talvez não deixe ele para uma escola particular. A gente sabe que o ensino na educação particular, né, o ensino de base,
ele tem uma qualidade melhor. Prova disso, temos o resultado do Enem 2024, que nós tivemos um número muito baixo de redações nota 1000, a nível nacional, foram 12 redações no país inteiro, e somente uma veio de um aluno de escola pública. Então, é incontestável que nós temos uma diferença que já veio da base econômico-social daquele estudante. Então, indiretamente, a questão financeira está afetando na forma de ingresso. Se ele tem uma nota menor no Enem, ele vai ter menos chance de acesso a políticas públicas de apoio financeiro. E aí ele vai ter dificuldade tanto para ingressar quanto para permanecer. E essa questão da permanência, mesmo diante de programas governamentais, com FIES, vários outros programas que ele tem de bolsa. Eu vi até uns que eu não conhecia, Programa Nacional de Permanência de Alunos no Ensino Programa Superior. Programa de assistência, existe o PENAIS. Isso, e mesmo assim eles desistem. A taxa de desistência gira em torno de 40%. Isso é um dado preocupante que a gente tem que realmente pensar nessas questões. E um ponto lá que também eu achei muito interessante é que os alunos que eram filhos de pais com curso superior, eles tinham a tendência a desistir menos dessa experiência de 5 anos aí de curso superior. Quer dizer, já vem da estrutura que você falou dentro de casa, não só relacionada a dinheiro, né, recurso. E aí o outro ponto é a situação do aluno, às vezes, fazer uma escolha que não é mais com a afinidade que ele tem, não é aquilo que ele pensava, não é o curso que ele... E também é reflexo da questão financeira. Porque, ótimo, eu quero fazer medicina. O meu sonho é fazer medicina, eu tenho vocação para medicina, eu sempre tive notas excelentes nas ciências biológicas, eu tenho perfil para medicina, mas eu consigo pagar 10 mil de mensalidade? É muito caro. Eu tenho nota suficiente para concorrer a um SISU para medicina numa federal? Não tenho. Então, acabo ingressando naquilo que a minha condição financeira me permitiu formação suficiente para entrar. Então, está naquela questão da influência do fator financeiro na permanência indiretamente, não só o não pagar mensalidade. E às vezes também, se ele não escolheu algo que ele desejava, pelo menos ele vai ter um curso superior, que isso é importante. E depois faz outro curso. Exatamente. Melhora a sua condição financeira e teria como ingressar em outros cursos. Exatamente. Tem diferença entre os cursos sobre esse índice de evasão? Existe. Hoje mesmo eu fui verificar, tem um indicador, ele fica disponível, é muito tranquilo, assim, são números interessantes da gente verificar no site do INEP. Chama indicadores de trajetória. O que são os indicadores de trajetória? Eles medem exatamente isso. A desistência acumulada e a desistência no ano, e eles acompanham os cursos, por exemplo, se o curso tem 5 anos, você ingressou num curso de 5 anos, ele te acompanha nos 5 anos e mais 5 após, que seria o tempo que você teria para concluir aquele curso. E a gente verifica sim, se você ir lá nessa planilha do INEP, você consegue filtrar por cidades. Sim. E eu gosto sempre de ver como tá esses índices aqui para Unai, né? Então, eu verifico o quê? Existe uma dificuldade muito grande, a gente verifica com cursos que têm números, eles têm números maiores em cursos que estão vinculados a questões de exatas, as bioquímicas e químicas da vida. Por quê? O perfil do nosso estudante, ele é um aluno que vem muito de escola pública, que não tem essa formação de base, por mais que existam programas de nivelamento nas instituições, né, tem criado nivelamento em disciplinas afins dos cursos, específicas dos cursos, mas mesmo assim ainda vai gerando uma retenção, às vezes vai gerando uma retenção e acaba acumulando em desistência. Tanto que a desistência, ela acontece principalmente na primeira metade dos cursos. É um dos gráficos que eu coloco no meu trabalho, é justamente esse. Quando chega mais no final, ele segura as pontas. Mesmo que ele não queira, mesmo que não seja, ele conclui. Mas na primeira metade, a desistência muito é mais... Muito bem lembrado. O Unai, então, ele é um polo aqui, estudantil, um polo do ensino superior, aqui a Sambar, pelo menos aí 16 municípios próximos da gente aqui, toda a região. A gente tem aluno de Paracatu, tem aluno de Arinos, Buriti, Formoso, Chapada. Enfim, Chapada Gaúcha, né? Tem gente de Vazante. Essa também é uma preocupação, né? Porque a dificuldade no deslocamento de um curso presencial acaba gerando assim, um impacto a médio e longo prazo. Tá? Como é que você pensa, tá, também sobre a evasão desses alunos que não moram em Unai? Existem estudos. Quando eu estava construindo a pesquisa, no embasamento, né, no referencial teórico analítico, tem alguns estudos, tinha um especificamente no Rio Grande do Sul, que tratava
disso, dessa questão do deslocamento, da distância, né? Residência, faculdade, residência, universidade. E o que acontece? Nos estudos que eu encontrei, acompanhei as pesquisas, muito se apontava nesse sentido. Quanto mais distante, dependente de transporte, custear esse transporte se tornava um fator dificultador para o aluno permanecer. No âmbito de UNAI, especificamente, né, eu não consegui, na época, fazer uma pesquisa abrangendo mais instituições, por questão de dados, porque muitas instituições não tinham os dados parametrizados da forma que precisava. Mas na instituição que eu pesquisei, especificamente, tinha muitos alunos de fora, ela tinha em torno de 30% do público da instituição eram das cidades vizinhas. Mas quando eu fiz essa associação da questão da evasão, especificamente nessa instituição não destoou tanto. Não tinha assim, nossa, não. Dentre os alunos e os alunos de fora não tinha uma dispersão. Então, assim, até porque as prefeituras das cidades vizinhas, elas têm uma política de incentivo, até por não ter esses cursos, essa disponibilidade de ensino superior nas cidades. O município auxilia. Eles têm prestado um auxílio, então acho que isso facilita a vida desses alunos das cidades vizinhas. E quais as estratégias a instituição de ensino superior pode tomar para reduzir as taxas de evasão dos alunos? Inclusive, a proposta de intervenção social no trabalho, né? As instituições, por incrível que pareça, historicamente, elas têm conhecimento da evasão e do problema que isso representa para elas. Mas são poucas as instituições que têm programas pensados nisso. Né? Na época de 2015 para frente, até 2015, as instituições elas ficavam baseadas em ProUni e FIES. Né? O FIES ele tinha uma formatação que permitia isso, que era muito confortável. Não dependia de notas do Enem, não tinha limite, então a pessoa conseguia fazer um financiamento total, estudar sem financiar. E a partir de 2015, o FIES ele foi mudando a formatação. 2015 foi um marco, assim, impactante, porque eu vivenciei um momento que eu tinha 80 alunos matriculados no curso, esses 80 alunos estavam aguardando. Quando saiu as normativas do FIES para aquele ano, a instituição ela teve que se reinventar para manter pelo menos parte desses alunos que estavam matriculados nesse curso. Então, foi onde surgiu os parcelamentos estendidos, os financiamentos internos. Hoje tem empresas especializadas em fazer financiamento interno para quê? Para fazer frente a esse FIES que o aluno passou a não conseguir. O FIES que ficou mais caro, depois de 2018 ele teve uma nova repaginada e ele ficou mais caro, além de um acesso um pouco mais difícil, ainda ficou mais caro do aluno. Então, as instituições elas têm que entrar, sim, com um acompanhamento, como eu disse, muitas instituições elas não têm os dados, então não acompanha isso de forma parametrizada, então acompanhar, identificar onde, identificar no aluno, olha, você está desistindo, qual é o motivo? Né? Um simples questionário ali na saída do aluno já geraria um banco de dados para a instituição trabalhar em cima disso. Um prazo de 1 ano, 2 anos. Aí. Isso, é um trabalho longitudinal, a longo tempo, permanente, mas tem que ser feito por quê? Porque isso vai refletir no financeiro da instituição. Perda de receita e nas estratégias dela. Então, assim, se teve desistência por questão da qualidade do ensino, então, mas onde pode ser melhorado? Trazer isso para a parte acadêmica. Então, tem muitas informações. A evasão ela é multifatorial. E essas políticas institucionais específicas, né, de apoio financeiro, apoio psicológico, para manter o aluno no ensino superior e evitar essa evasão. Você falou de vários aí, como FIES, ProUni e tem outros também programas. O que pode ser feito para melhorar ainda mais? Eu sei que já tem aí uma grande gama de projetos que acabam impactando também na gestão das instituições, porque a quantidade de alunos é grande nesse sentido, né? E o que poderia ser melhorado ou instrumentalizado para gerar, né, uma permanência maior desses alunos? Em termos de políticas públicas, né? Isso é extremamente interessante. Foi um achado que, assim, eu falei assim, gente, em 11 anos de ensino superior eu não tinha me atentado para isso. Quais são as políticas públicas que nós temos para a instituição privada? ProUni e FIES, basicamente. Basicamente os mais grossos. Bolsa permanência para alguns cursos do ProUni e agora, esse ano, veio a inovação do pé de meia licenciatura, para incentivar a formação de professores. Ok, basicamente nós estamos falando disso. Todos aqueles outros programas que eu identifiquei e pontuei no meu trabalho, eles são programas das federais.
das universidades. Só que qual é o percentual das federais? Que é? 20 e poucos por cento. Então, eles atendem. Gente, o PENAES é lindo, é um Programa Nacional de Apoio ao Estudante no Ensino Superior. Ele ocorre dentro das universidades. Tem creche para que as mães levem os filhos, deixem na creche para estudar. Ótimo. Tem auxílio, até moradia, dependendo das universidades, tem auxílio para moradia ou é auxílio para transporte. É um programa de apoio social mesmo. Só a questão da mensalidade, é toda uma logística. Exatamente. Às vezes o aluno não tem condição de vir e voltar todos os dias porque é distante demais. Pega, por exemplo, Formoso, Chapada Gaúcha. 300 Dá para vir quilômetros. aqui e voltar todo dia. Isso é uma loucura, né? Fica bem difícil. Então ele tem que morar em Unai para poder, né, aqui permanecer. A gente vê que tem algumas iniciativas da Universidade Federal que ajudam nesse sentido. Então, talvez poderia ampliar esse apoio logístico, né, para o aluno. Exatamente. Acho que em termos de políticas públicas, hoje falta pensar, ok, o nosso maior público são as instituições privadas, o aluno da instituição privada. E o que nós estamos fazendo para ele? Porque, às vezes, só dá mecanismo para ele ingressar. Se a gente pegar o número de matrículas, de matriculados, assim, o crescimento foi vertiginoso. Nós vamos falar de 2000 com 2 milhões de matriculados. Em 2023, que os dados apurados do censo são os de 2023, né? 2024 deve sair até o meio do ano agora, final do ano, que sai 2024. Nós estamos falando de 9,9 milhões de matriculados. Ou seja, em 23 anos, nós tivemos um crescimento de quase 5 vezes. Ingresso tem. E permanência? A permanência não acompanhou a mesma proporção. Vou aproveitar e puxar aqui uma pergunta. A gente sabe que aumentou muito o número de matrículas, né, dos alunos nos últimos 10 anos, calculando aí até o seu trabalho, que é um pouquinho mais antigo, 2009 a 2014, também teve um aumento vertiginoso de matrículas, mas também teve o ingresso do EAD, que é uma realidade de alguns cursos. Hoje está se verificando que a qualidade talvez possa não atingir aquilo que é desejável pelo aluno e pelo mercado de trabalho nas profissões, principalmente agronomia, que são cursos que dependem mesmo da prática, do dia a dia do campo, né? E eu acredito, como professor aí também, há mais de uma década, né, vou completar aí 15 anos de sala de aula, que realmente o presencial faz a diferença. Porque não é só o conteúdo, são várias questões que precisam ser analisadas. É o contato da pessoa social, é o desenvolvimento, né, de uma fala, de saber apresentar um trabalho na frente dos outros alunos, a discussão dos casos ali em sala de aula, tem muito essa questão. E esses cursos de agronomia, por exemplo, veterinária, zootecnia, enfermagem, que agora querem implantar EAD a todo custo. Isso preocupa um pouco, aliás, preocupa muito, né? Preocupa bastante. E eu pergunto isso porque houve, assim, 66%, se eu não me engano, o índice é esse, né, de matrículas é do EAD, enquanto aí 34%, pouco mais de 30% são as matrículas presenciais. E até esse aluno é forçado para poder fazer um EAD em razão das questões financeiras, porque é mais barato, né? E aí que eu te falo, né? Você tem visto alguns estudos sobre a qualidade realmente do EAD em comparação presencial? O INEP, que é o órgão que faz essa, vamos dizer assim, fiscalização das instituições de ensino, ele tem tentado estabelecer uma forma de avaliar esses cursos, né? Porque o que já tem autorizado está autorizado e tem que se verificar formas de mensurar, de avaliar essa qualidade. Hoje, né, como se avalia o curso EAD? Ele tem alguns indicadores a mais que tem que ser atendidos dentro do mesmo instrumento de avaliação. Então, assim, instituições presenciais, instituições que trabalham apenas com EAD, elas têm um pé de uma desigualdade muito grande, porque elas têm que atender, basicamente, o EAD tem poucos critérios a mais a serem atendidos e trabalha, assim, de formas, né? Eu acredito que tem, assim, instituições que trabalham EAD de qualidade, que tem ali um programa, mas isso depende muito de instituição. E o que acontece? Eu vejo, assim, que durante toda a vida nós somos treinados para o estudo presencial. Sim. Você passa o fundamental, o médio, toda a educação básica, você aprende a estudar no presencial, né? Quando chega no superior, na hora de aprender enfermagem, você vai precisar funcionar, você vai precisar fazer uma série de procedimentos tratando ali com a vida humana e, né, mudar a forma, né, ir para um EAD, depende muito da habilidade, eu acho, da pessoa também, da sua disciplina, porque EAD ele exige disciplina. Eu falo por mim, eu não sou uma pessoa para estudar no EAD. Exige muito.
Exige muita disciplina. Você tem que ter esse perfil. Então, eu acho que não se avalia muito isso, porque é mais barato, é mais cômodo. Nosso estudante é um estudante que trabalha o dia todo, ele trabalha, então, entre ir para um banco de faculdade, ficar de 19 às 22h40 todos os dias, até que ir 1 ou 2 vezes no polo, talvez, ele vê isso como uma facilidade. Como compatibilizar isso? Vamos falar de tendências, né, do ensino superior e da didática, enfim, do geral. Quais são as tendências aí para melhorias do ensino e compatibilizar a tecnologia com o estudo e ensino de qualidade, professor? Eu vejo que essa é, assim, das perspectivas do ensino superior, a principal seja essa, a adaptação. O ensino superior, principalmente nesse pós-pandemia, né? A gente fala, a pandemia ficou em 2020, mas a gente ainda vivencia no ensino um pós-pandemia. Porque eu acho que as pessoas ficaram naquela, não, o mundo vai acabar em Covid, eu não preciso fazer faculdade. Eu não preciso, vou estudar para quê? Vou empreender em alguma coisa e viver o imediatismo e pronto. Exato. Então, agora, perdeu-se o foco. Isso, apesar, né, nós termos dados do censo aí mostrando que o índice de matrículas de 2022 para 2023 aumentou quase 6%, mas eu ainda vejo, principalmente aqui, local nosso, uma redução, assim, uma mudança nesse sentido de menos interesse, talvez, pelo ensino superior, essa coisa ainda resquício da pandemia. Não funciona proibir também os alunos do ensino superior a não usarem o celular, igual tem uma lei, né, que foi divulgada agora, promulgada, sancionada dia 13 de janeiro de 2025, que é essa lei que proíbe celulares nas escolas do ensino fundamental, educação básica. Isso não daria certo em instituição superior, não? Provavelmente, se ainda vai ser uma experiência a ser testada, né? Porque a lei existe a nível nacional, mas cada instituição ou, né, a cada estado ali para as escolas públicas, enfim, isso vai ter uma regulamentação ainda de como vai funcionar, se pode levar, se não pode, como vai ser usado, onde, quando poderá ser usado, enfim, isso ainda vai ter muita repercussão a nível de educação básica. E quando a gente pensa no ensino superior, nós estamos lidando com pessoas maiores, em tese, responsáveis, de bom senso, né, cientes de si. Proibir o uso do celular, a instituição não pode, desliga, daria uma repercussão. Hoje, por exemplo, no curso de Direito, na minha época ainda, em 2010, a gente ia com o Vadmec debaixo do braço. Hoje ninguém quer carregar o Vadmec, todo mundo entra para pegar a legislação no site do escrever, anotar no caderno na mão, tem que fazer, né, professor? Não, tirar foto, né? Não, tem que escrever um pouquinho, que ajuda na memória a reter o conhecimento. Né? Então, pode usar o Vadmec online, mas anotando o resumo, né? Vamos copiar. Eu acho que o ensino superior, para ele vai precisar se reinventar. Até tem aquele discursozinho das gerações, que é bem batido, mas é isso mesmo. Hoje nós vamos receber, a partir de 2025, nós vamos começar a receber os alunos do ensino médio pós-pandemia. Os alunos que foram os primeiros que fizeram o ensino médio todo presencial pós-pandemia. E são pessoas mais jovens, tem essa história, a geração Z, mas isso, sim, a gente vivencia isso todo dia na instituição de ensino. O perfil é diferente, o posicionamento é diferente, é uma geração diferente e totalmente imersa na tecnologia. Então, assim, para o professor... Não sabemos ainda se essa imersão está sendo positiva ou não. Tem vários autores aí que escrevem, dizem que não. Tanto é que é um movimento mundial para nós retroagirmos um pouco na questão do estudo, deixarmos um pouco as telas, né, para buscarmos ali foco no hoje, papel. O aluno vai para a faculdade, não vou levar o caderno não, o professor vai passar no quadro, eu tiro foto do quadro. Aí vai estudar nas fotos, então, né, áudio, como professor, professor, posso gravar a sua aula? Isso na minha época de faculdade, 2010 a 15, já tinha, professor, vou gravar a sua aula aqui porque eu não consigo copiar. Então, é muito de método, tem aluno que é do método escrever, cada um, né, eu sempre fui do método escrever, fazer mapas mental, enfim, mas eu acho que a gente tem que pensar. Hoje a gente tem muito também a questão dos alunos com autismo, TDAH, tudo isso, né? As instituições elas têm que se preparar. As crianças que estão, né, que têm diagnóstico de TDAH, independente dos níveis, autismo em vários níveis, eles vão para o ensino superior. E será que o ensino superior está preparado para isso? Para fazer essas adaptações necessárias? A palavra é adaptação, mas no ponto certo, né? Sim, não vamos também flexibilizar em tudo. Eu acho que às vezes até tem um pouquinho
eu sou meio um pouco conservadora em algumas coisas. Eu vejo algumas normativas do MEC, algumas coisas assim que vem, flexibilização de currículo, o aluno escolher o que fazer. Não, gente, tem que seguir um cronograma, o aprendizado ele tem um fluxo. Então, eu sou um pouco conservadora, às vezes, nesse sentido, com algumas normativas nesse sentido. Perfeito, professora. Vou desejar aí um ótimo semestre para todos nós, né, lá da instituição, da Facto. E nós estamos encerrando o episódio, que é bem curto, né? São 20 minutos, são vários assuntos aqui, teríamos que fracionar até em outros temas, né? de sala de aula mesmo. Essa questão da tecnologia e ensino, inteligência artificial, é um assunto à parte também, né? Hoje e afeta é um assunto muito tá? polêmico, afeta nos trabalhos de conclusão de curso, afeta na retenção do conhecimento, no nível de aprendizado também, se está sendo positivo ou negativo. Isso tudo são situações de muita preocupação para todos nós, mas com certeza nós venceremos, né, todos esses desafios com equilíbrio e mostrando para o aluno realmente qual é o melhor caminho. Obrigado pela participação, viu, professor? Esteja à vontade para aqui retornar, viu? Fique à vontade. Obrigada.